Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 19. Edward permaneceu uma semana no chalé. Embora a senhora Dashwood tivesse instado sinceramente com ele para ficar mais tempo, sua tendência à mortificação fê-lo partir quando a satisfação de estar entre amigos havia atingido o auge. Sua disposição nos últimos 2 dias, embora ainda um tanto desigual, havia melhorado consideravelmente. Tornou-se cada vez mais afeiçoado à casa e aos seus arredores, e ao mencionar a necessidade da partida, ele o fazia sempre com um suspiro. Não estava preso a qualquer tipo de compromisso imediato, não sabia nem mesmo ao certo para onde iria ao deixá-las, mas era forçoso ir. Nunca uma semana correra tão depressa. Mal podia acreditar que já tivesse passado. Dizia isso repetidas vezes, além de outras coisas que marcavam a modificação de seus sentimentos e negavam suas ações. Não encontrava nenhum prazer em estar em Nola. Detestava viver na cidade, mas tinha que ir, fosse para Nola, fosse para Londres. Prezava-lhes acima de tudo a bondade e sentia-se muito feliz por ter estado com elas. Não obstante, tinha que partir no fim de semana, a despeito dos desejos delas e dos seus próprios. Elinor expôs tudo o que havia de congruente nesse modo de agir em conversa com a mãe. Por sorte, não conhecia bem o caráter da mãe de Edward, o que servia de desculpa para todas as atitudes estranhas que o filho vinha adotando. Desapontada e contrafeita como estava, e às vezes mesmo aborrecida com seu comportamento incerto em relação a ela, Elinor estava, no entanto, propensa a encarar suas ações com toda benevolente compreensão e dolorosamente arrancados por sua mãe. A depressão de Edward, sua reserva e inconsistência eram frequentemente atribuídas à sua dependência e a um melhor conhecimento das intenções e desígnios de sua mãe, a Sra. Ferrars. Sua curta visita, seu firme propósito de partir, teriam origem, na mesma linha de pensamento, na mesma necessidade inevitável de contemporizar com a mãe. A velha e ferrenha disputa entre o desejo e o dever, entre pais e filhos, era a causa de tudo. Elinor gostaria de saber quando iriam acabar essas dificuldades, quando a oposição abrandaria, quando a Sra. Ferrars estaria modificada e o filho livre para ser feliz. Mas, diante daqueles desejos tão vãos, ela era forçada a recorrer ao conforto que lhe dava a renovação de sua confiança no afeto de Edward, a lembrança de seus olhares e palavras trocadas em Berton e, acima de tudo, a prova lisonjeadora que ele permanentemente trazia no dedo. Edward, acho que você seria muito mais feliz, disse a Sra. Dashwood enquanto tomava um café na manhã da partida, se tivesse uma profissão em que aplicar seu tempo e que lhe desse motivação para realizar seus planos e ações. Seus amigos, é verdade, iriam sentir-se um tanto prejudicados com isso, já que você não lhes poderia dar a totalidade de seu tempo. Mas, e sorriu, você seria materialmente beneficiado, pelo menos num aspecto. Saberia para onde ir quando os deixasse. Asseguro-lhe, replicou ele, que já pensei muito sobre isso. Foi e provavelmente será melhor um pesado infortúnio para mim não precisar ocupar-me de um negócio qualquer, não ter uma profissão que me propicie alguma independência. Contudo, essa situação privilegiada, minha e de meus amigos, fez de mim, infelizmente, o que sou hoje, um ser desocupado e inútil. Em casa nunca chegamos a um acordo sobre a escolha dessa profissão. Sempre inclinei-me pela igreja, como ainda hoje o faço, mas isso não é tido como adequado pela minha família. Preferem a carreira das armas, e essa eu não achava adequada para mim. A carreira jurídica seria o meio termo. Muitos jovens que hoje frequentam o Palácio de Justiça vêm fazendo boa figura nas altas rodas e passeiam pela cidade em carruagens elegantes. Mas eu não tinha inclinação para o direito, mesmo em suas formas menos complexas, tais como a família queria. Quanto à Marinha, tinha lá seu encanto, mas eu já estava passando da idade quando começamos a falar do assunto. E com o correr do tempo, como não tivesse, afinal, necessidade de uma profissão, já que meu sustento e o desvelo da minha família estavam garantidos que eu vestisse uniforme ou não, a indolência passou a ser mais vantajosa e recomendável. E um jovem de 18 anos, afinal, não está assim tão inclinado a ter uma ocupação e a resistir às solicitações de seus amigos para não fazer nada.
Foi por isso que entrei para Oxford e permaneci convenientemente desocupado desde então. Em consequência disso, retornou a senhora Dashwood, já que o lazer não lhe propiciou felicidade, suponho que você venha a educar seus filhos interessando-os em tantos trabalhos, empregos e ocupações como os filhos de Columella. Serão educados, disse ele sério, para se parecerem o mínimo possível comigo, em sentimentos, ações, condição, em tudo. Que é isso, Edward? Tudo não passa de uma depressão momentânea. Você anda melancólico e acha felizes todos que são diferentes de você. Mas lembre-se de que sua ausência será sentida por todos os seus amigos, seja qual for a educação ou a condição deles. Conheça sua própria felicidade. A única coisa que lhe falta é paciência, ou, se quiser dar-lhe um nome mais fascinante, chama-lhe esperança. Sua mãe há de lhe proporcionar no devido tempo a independência porque tanto anseia. É seu dever, ela o fará. Dentro em breve, a felicidade dela consistirá em impedir que toda a sua juventude se perca em desgosto. Que será daqui a alguns meses? Creio, replicou Edward, que verei passar muitos meses sem que nada de bom me aconteça. Esse desiludido estado de espírito, embora não pudesse ser transmitido à senhora Dashwood, trouxe maior tristeza a todos no momento da partida, deixando uma impressão desagradável, especialmente em Elinor, que precisou de algum tempo e trabalho para dissipá-la. Mas como estivesse determinada a superá-la, e para impedir-se de sofrer mais do que a família com a partida de Edward, não quis adotar o método tão judiciosamente empregado por Marianne em questões semelhantes, que consistia em aumentar e concentrar o seu desgosto, buscando o silêncio, a solidão e a ociosidade. Seus métodos eram diversos, bem como os seus objetivos, mas convinham igualmente à consecução dos mesmos. Elinor sentou-se à prancheta de desenho tão logo ele saiu de casa e aplicou seu trabalho durante todo o dia, não procurando nem evitando pronunciar-lhe o nome. Mostrou-se interessada quase tanto como de hábito pelos assuntos da família. E se com essa atitude não conseguia minorar a própria dor, pelo menos impedia que esta aumentasse desnecessariamente, poupando à mãe e às irmãs muitas preocupações por sua causa. Tal procedimento, que era exatamente o oposto do seu, não parecia a Marianne mais meritório do que o seu parecera condenável à irmã. Marianne definia a questão do autodomínio de maneira bem simples. Nas paixões fortes era impossível, e nas fracas destituído de mérito. Não podia negar que as afeições da irmã eram moderadas, embora corasse ao reconhecê-lo, e dava uma prova muito significativa da força de suas próprias afeições, continuando a amar e respeitar a irmã a despeito da sua mortificante convicção. Sem se afastar do convívio dos de sua família, ou sem deixar a casa com propósitos de solidão para evitá-la, ou passar a noite inteira acordada para se entregar a meditações, ele não encontrava todos os dias alguns momentos de lazer para pensar em Edward e em sua atitude, admitindo diferentes hipóteses conforme variava seu estado de espírito, com ternura, piedade, aprovação, censura e dúvida. Houve frequentes momentos em que, quer pela ausência da mãe e das irmãs, quer ainda pela natureza de suas tarefas, a conversa não se podia efetuar, e todos os efeitos da solidão se produziam. Sua mente ficava em plena liberdade, seus pensamentos não se podiam ater a outra coisa, e o passado e o futuro, um assunto tão interessante, colocavam-se à sua frente, forçavam sua atenção, enchiam-lhe a memória, a reflexão e a fantasia. Sentada à sua prancheta a certa manhã, poucos dias depois da partida de Edward, Elinor foi arrancada de seus devaneios pela chegada de visitas. Por acaso, estava completamente sozinha. Ao ouvir fechar a cancela do jardim, à entrada do gramado em frente à casa, correu a olhar pela janela e viu um grupo que caminhava em direção à porta. Entre as pessoas estavam Sir John, Lady Middleton e a Sra. Jennings, acompanhados de um senhor e uma senhora que lhe eram desconhecidos. Tão logo Sir John a percebeu ali, sentada junto à janela, deixou que os outros cerimoniosamente se dirigissem à porta e, caminhando sobre o gramado, obrigou a abrir a janela para falar-lhe, embora o espaço entre a janela e a porta fosse tão reduzido que seria impossível para eles conversar sem que os outros ouvissem. Ouça, trouxe-lhes umas visitas de improviso. Que tal lhe parecem? Psst, eles estão ouvindo. Não importa que estejam, são apenas os Palmer. Charlotte é muito bonita, garanto-lhe. Pode vê-la se quiser.
Daí, como estava certa de que haveria dentro de breves instantes, sem se dar aquela liberdade, Elinor desculpou-se. Onde está Mariane? Será que fugiu ao nos ver chegar? Vejo daqui o piano aberto? Acho que ela foi passear. Logo juntou-se a eles a senhora Jennings, que, sem paciência para esperar para que ele abrissem a porta para poder contar a sua história, logo gritou para a janela. Como está, minha bela? Como vai a senhora Dashwood? E onde estão suas irmãs? O quê? Sozinha aí? De certo vai ficar contente com as visitas que trouxemos para conversarmos um pouco. São minha outra filha e o marido, que vieram conhecê-los. Chegaram tão de repente, enquanto estávamos tomando chá ontem à noite. Pareceu-me ouvir uma carruagem, mas nunca podia passar pela minha cabeça que fossem eles. Imaginei apenas que o coronel Brendo estivesse de volta. Então eu disse para Sir John, acho que estou ouvindo uma carruagem que chega, deve ser o coronel que está de volta. Elinor foi obrigada a interrompê-la para receber os restantes do grupo. Lady Middleton apresentou os dois desconhecidos. A senhora Dashwood e Margaret desceram as escadas ao mesmo tempo, e todos se sentaram olhando uns para os outros, enquanto a senhora Jennings continuava sua história ao entrar pelo corredor para a sala de visitas, acompanhada de Sir John. A senhora Palmer era alguns anos mais nova que Lady Middleton, e completamente diferente desta sob todos os aspectos. Baixa e robusta, tinha um rosto bonito e a melhor expressão de bom humor que poderia existir. Seus modos não eram de maneira alguma tão elegantes quanto os da irmã, mas muito mais cativantes. Entrou com um sorriso, sorriu durante todo o tempo de sua visita, exceto quando gargalhava abertamente, e sorriu quando foi embora. O marido era um jovem senhor de fisionomia muito compenetrada, de seus 25 ou 26 anos, com um ar mais refinado e mais contido que o da esposa, mas com menos disposição de agradar ou de ser agradado. Entrou na sala com um olhar de alta importância, fez uma leve reverência à senhora sem dizer uma palavra, e após um rápido exame das pessoas e da casa, tomou de um jornal que estava sobre a mesa e permaneceu lendo durante todo o tempo da visita. A senhora Palmer, pelo contrário, fortemente dotada pela natureza com o dom de ser permanentemente educada e alegre, quase nunca esteve sentada, demonstrando sempre sua admiração pela casa e por tudo o que nela havia. Oh, mas que sala encantadora! Nunca vi nada tão aconchegante. Estou observando, mamãe, como ela se modificou desde a última vez em que estive aqui. Sempre achei o lugar maravilhoso, mas, voltando-se para a senhora Dashwood, a senhora soube torná-la ainda mais perfeita. Veja, mana, como tudo aqui é delicioso. Como gostaria de ter uma casa assim? Não gostaria, Sr. Palmer? O Sr. Palmer não respondeu, e nem mesmo ergueu os olhos do jornal. O Sr. Palmer não me ouve, disse ela rindo. Nunca ouve, é tão divertido. Esta era uma novidade para a Sra. Dashwood, que nunca poderia achar divertido alguém que fosse desatento com qualquer pessoa e não pôde deixar de olhar com surpresa para ambos. Nesse interim, a Sra. Jennings falava tão alto quanto podia, e continuava a contar sobre a surpresa de todos, na véspera, ao verem chegar os parentes só sossegando depois de contar tudo em detalhes. A senhora Palmer riu, satisfeita, ao lembrar-se de seu espanto, e todos concordaram 2 ou 3 vezes de que tinha sido, de fato, uma bela surpresa. Bem, podem imaginar a alegria que todos sentimos, acrescentou a senhora Jennings, inclinando-se em direção a Elinor, e falando em voz baixa como se não quisesse ser ouvida por mais ninguém, apesar de estarem sentadas em extremos opostos da sala. Mas não posso deixar de lamentar que tenho vindo tão depressa e empreendido uma viagem tão longa, de Londres até aqui, por causa de negócios, pois você sabe, continuou, balançando significativamente a cabeça em direção à filha, que não é conveniente viajar no estado dela. Queria que ela ficasse em casa e descansasse o resto do dia, mas ela insistiu em vir conosco, pois tinha muita vontade de conhecê-las. A senhora Palmer riu e disse que isso não lhe faria mal algum. Ela está esperando o bebê para fevereiro, continuou a senhora Jennings. Lady Middleton não conseguia mais suportar aquele tipo de conversa e tratou de perguntar ao Sr. Palmer se havia notícias interessantes no jornal. Absolutamente nada, replicou ele sem abandonar a leitura. Aí vem Mariane, exclamou Sir John. Agora, Palmer, você vai ver o que é uma menina bonita. Avançou para o corredor, abriu a porta da frente e a fez entrar. A senhora Jennings perguntou-lhe, assim que a viu na sala, se tinha ido a Allenham. E a senhora Palmer riu abertamente da pergunta, como para dar a entender que sabia do que se tratava. O Sr. Palmer olhou-a quando ela entrou, fitou-a por uns instantes e retornou ao jornal. O olhar da senhora Palmer tinha sido agora atraído pelos desenhos que havia nas paredes da sala.
Ergueu-se para examiná-los. Oh, meu Deus, como são bonitos! Que encantadores! Veja, mãe, que delicados! Acho que são tão belos que passaria a vida inteira a olhar para eles. Depois sentou-se e esqueceu inteiramente que havia tais primores na sala. Quando Lady Middleton se levantou para ir embora, o Sr. Palmer também se ergueu. Deixou o jornal, empertigou-se e olhou em torno. Meu bem, você esteve dormindo? Perguntou a mulher rindo. Ele não respondeu. Observou apenas, depois de novo exame, que a sala tinha um pé direito muito baixo e que o teto estava abaulado. Em seguida fez uma vênia e partiu com o grupo. Sir John havia insistido com todas para que fossem passar o dia seguinte na mansão. A senhora Dashwood, que não admitia jantar na mansão mais vezes do que eles no chalé, recusou terminantemente o convite. As filhas podiam ir se quisessem, mas as moças não tinham a menor curiosidade de saber como o senhor e a senhora Palmer se portavam à mesa, e deles não esperavam qualquer outra forma de distração. Por isso tentaram desculpar-se à sua maneira. O tempo estava incerto e não prometia melhorar. Sir John não conseguia conformar-se. Mandar-lhe-ias a carruagem e elas tinham que ir. Lady Middleton, embora não insistisse com a mãe, também pediu às filhas que fossem. A senhora Jennings e a senhora Palmer reforçaram o convite. Todos pareciam ansiosos por evitar uma reunião de família, e as jovens tiveram que ceder. Por que insistem em nos convidar? Disse Marianne, assim que as visitas partiram. O aluguel desta casa é considerado muito baixo, mas vamos pagar um preço muito elevado se formos obrigadas a jantar na mansão, toda vez que eles ou nós tivermos visitas. Querem apenas mostrar-se educados e bondosos conosco, disse Elinor. Com esses convites frequentes, como vem fazendo desde o princípio, não é culpa deles se suas reuniões se tornaram tediosas e cansativas para nós. Temos que buscar a causa dessa mudança em outra parte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum capítulo. Até a próxima!